Um cara é incrível, não porque nunca caiu, mas porque cada vez que cai, se levanta mais forte. Meus amigos, vamos deixar uma coisa bem clara. Nada destrói mais o ego de alguém do que perceber que perdeu algo realmente valioso. E aqui está o ponto principal. Eles nunca vão admitir isso. Vai sorrir, agir como se não estivesse incomodado, fingir que está prosperando, mas no fundo, a verdade o assombra. Fica comigo, porque no final você vai entender exatamente o porquê. Seu silêncio, seu crescimento e sua completa ausência são a vingança mais poderosa. Se você está pronto para entrar nesse poder, curta, inscreva-se e ative as notificações. Vamos lá. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão em uma loja olhando um relógio raro e caro. Você o admira, mas em vez de comprá-lo, você vai embora convencido de que encontrará uma oferta melhor em outro lugar. Os dias passam, semanas até, e então você percebe. Aquele era o relógio que você correu para comprar, mas descobriu que ele foi vendido para alguém que reconheceu seu valor antes de você. Agora, não importa quantos outros relógios você veja, nenhum deles é igual. É assim que funciona o arrependimento. E quando você, meu amigo, realmente segue em frente, é exatamente isso que acontece na cabeça deles. Você já viu alguém ir embora, sabendo no fundo que nunca encontraria outra pessoa como você? É um tipo de dor única, que não dói só no momento, mas fica na sua cabeça. Não porque eles foram embora, mas porque nunca vão admitir que cometeram um erro. Você deu a eles seu tempo, sua energia, talvez até seu coração, e mesmo assim, eles agem como se isso não significasse nada, como se você fosse substituível, descartável. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não consegue entender. O arrependimento não surge instantaneamente no início. O ego deles os protege. Eles dizem a si mesmos que fizeram a escolha certa. Eles se deleitam com a atenção dos outros. Eles se convencem de que melhoraram. Mas a vida tem uma maneira engraçada de humilhar as pessoas. Sempre há um momento em que a realidade bate, quando a ilusão se desfaz. E quando isso acontece, é aí que o arrependimento começa a surgir. O erro que a maioria das pessoas comete é tentar forçar esse momento, mandando mensagens, implorando, procurando um encerramento. Mas, meus amigos, o arrependimento não vem das palavras. Vem da ausência, vem da percepção de que eles não têm mais acesso a você, que você não é mais afetado por eles, que você se tornou algo que eles não podem alcançar, não podem controlar, não podem mais manipular. É isso que realmente destrói o ego deles. Não é a sua raiva, não é a sua tristeza, mas a sua indiferença completa e total. É aí que o estoicismo se torna verdadeiro. O poder não está em perseguir, está em ir embora e nunca olhar para trás. Eles nunca se arrependem de perder alguém que se quebra. Eles se arrependem de perder alguém que se levanta. Aquele que desaparece melhora e se torna algo muito maior do que jamais esperava. No final, você não será apenas a pessoa que eles perderam. Você será a pessoa que eles nunca poderão ter de novo. Aquela que eles não podem alcançar, não podem tocar, não podem quebrar. Esse é o verdadeiro poder. Esse é o tipo de energia que os assombra. Então, afirme comigo: eu sou intocável. Diga isso, sinta isso, acredite nisso e agora escreva isso nos comentários. Eu sou intocável. E quando fizerem isso, não se esqueçam de clicar no botão curtir. Inscrevam-se e vamos começar. Número 1. A dura verdade sobre o arrependimento e por que eles nunca vão admitir isso. O arrependimento é um veneno silencioso. Ele corrói a alma, mas o orgulho não os deixa admitir isso. Meus amigos, vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas não quer admitir. O arrependimento é algo lento e assustador. Não vem com uma tempestade. É como uma torneira pingando no meio da noite, ficando cada vez mais alto
até que é impossível ignorar. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas nunca vai admitir que sente isso. Elas agem como se estivessem bem, como se tivessem seguido em frente, como se você nunca tivesse importado. Mas por trás dessa máscara, a verdade as está consumindo. Imagine o seguinte: você entra em um restaurante chique, com fome, procurando a refeição perfeita. Você dá uma olhada no cardápio, vê um prato que parece interessante, mas algo em você hesita. Talvez haja algo melhor. Talvez você devesse continuar procurando. Então você sai, convencido de que encontrará um lugar melhor. As horas passam e agora você está morrendo de fome. Você procura outro lugar, mas nada se compara àquela primeira refeição. Você deixou para trás. Você volta apenas para perceber que não está mais lá. Outra pessoa está sentada à mesa, aproveitando o que deveria ser seu. É assim que funciona o arrependimento. Ele não bate imediatamente. No começo, as pessoas se sentem confiantes nas suas escolhas. Elas se convencem de que fizeram a coisa certa, que melhoraram, que a vida é melhor sem você. A sociedade alimenta essa ilusão. Os amigos dizem que elas merecem algo melhor. As redes sociais bombardeiam com uma cultura de aparências e o próprio ego sussurra: você fez a escolha certa. Mas o tempo tem um jeito de desmascarar as ilusões. Quando a empolgação passa, quando percebem que o melhor nem sempre é real, quando o vazio se instala, é aí que o arrependimento começa a crescer. Logo após um término, a maioria das pessoas se sente validada. Elas recebem atenção, simpatia, talvez até novas opções. Seus círculos sociais as incentivam, fazendo-as acreditar que melhoraram. Elas se sentem poderosas porque acham que você é quem está sofrendo. Mas a verdade é esta: elas só se sentem poderosas se você lhes der um motivo para isso. Se você implorar, correr atrás, tentar provar seu valor, é exatamente isso que elas esperam. E é por isso que a maioria das pessoas nunca vê o arrependimento. Elas sufocam o arrependimento, ficando muito disponíveis, muito previsíveis, muito desesperadas por outra chance. O arrependimento não vem de palavras. Não vem de mensagens emocionais, ligações tarde da noite ou grandes gestos. O arrependimento vem da ausência, do silêncio, da percepção de que eles não têm mais acesso a você, que o que eles davam como certo agora é algo que não podem alcançar, não podem controlar, não podem mais ter. O erro que a maioria das pessoas comete ao tentar forçar esse momento. Elas querem validação instantânea, prova instantânea de que a outra pessoa se arrependeu da escolha. Mas a vida não funciona assim. O verdadeiro arrependimento leva tempo. Ele vem em ondas. Começa como um sussurro no fundo da mente, um pequeno momento de dúvida. Então, com o passar do tempo, o sussurro fica mais alto. Eles veem alguém que os lembra de você, mas não é a mesma coisa. Eles ouvem uma música que traz de volta uma lembrança. Eles juraram que tinham esquecido. Eles passam o nome de você, pensando se você ainda pensa neles. Mas, a essa altura, é tarde demais. As pessoas não se arrependem de perder alguém que implora para voltar. Elas se arrependem de perder alguém que desaparece e se torna algo maior do que elas jamais esperavam. Quando elas te veem prosperando, quando percebem que você seguiu em frente, cresceu e nunca olhou para trás, é aí que o ego delas começa a desmoronar. É aí que a dúvida se transforma em arrependimento total. E aqui está o que você precisa entender. Elas nunca vão te dizer, nunca vão te mandar uma mensagem dizendo que estavam erradas. Elas não vão admitir. Não para você, não para os amigos deles, talvez nem mesmo para eles mesmos. Mas as ações deles dirão tudo. Você verá isso na maneira como eles de repente verificam suas histórias, na maneira como os amigos em comum começam a mencionar seu nome novamente, na maneira como eles tentam reaparecer sutilmente
fingindo que é algo casual. Não é nada, mas você saberá que isso nem importará, porque você já terá vencido. Então, confirma isso comigo. Eu sou aquele que eles se arrependeram de perder. Escreve nos comentários, mostra para eles, mostra para você mesmo, mostra para o mundo. E quando estiver fazendo isso, não esquece de clicar no botão curtir. Inscreve-te e fica ligado, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Número 2. Por que perseguir só os afasta ainda mais? Um rei nunca implora por lealdade. No momento em que ele implora, ele deixa de ser rei. Meus amigos, vamos deixar uma coisa bem clara. No momento em que você implora, você perde. A atração morre. O segundo desespero aparece, e, no entanto, esse é o erro que a maioria das pessoas comete. Quando alguém vai embora, elas imploram, mandam mensagens, despejam suas emoções tentando convencer a outra pessoa. Elas cometeram um erro. Mas a verdade é esta: quando vão embora, já tomaram a decisão. Implorar não muda nada. Só prova que eles estavam certos em ir embora. Imagina o seguinte: você está num leilão, dando lances por um item raro. No início, o preço é alto. Pessoas competitivas estão disputando, mas, de repente, o preço começa a cair. Ninguém está mais dando lances. É desesperador ser comprado. Você ainda iria querer? Ou começaria a se perguntar o que há de errado com ele? É exatamente assim que a atração funciona. No momento em que você começa a implorar, no momento em que se torna muito disponível, seu valor cai. Você passa de algo raro, algo valioso, para algo desesperado para ser escolhido. E nada destrói o respeito mais rápido do que isso. Pense nisso. Se alguém é realmente valioso, se realmente acredita no seu valor, precisaria convencer alguém a ficar? Um homem que conhece seu poder imploraria por atenção? Um rei não persegue, um rei não implora. Ele vai embora e aqueles que pertencem à sua vida o seguirão. Mas não é assim que a maioria das pessoas pensa. O medo toma conta. O medo da perda. O medo de ficar sozinho. O medo de nunca encontrar alguém melhor. Então, elas entram em pânico. Elas mandam mensagens longas e emocionadas na esperança de uma última chance. Elas aparecem na porta pensando: se elas apenas explicarem, se elas apenas provarem seu amor, tudo voltará a ser como era. Mas aqui está o que elas não percebem. O amor não tem a ver com lógica. Tem a ver com emoção, poder, mistério. E no momento em que você se joga em alguém que já decidiu ir embora, você dá todo o poder a essa pessoa. Quando você implora, você não está apenas dizendo: eu quero você de volta. Você está dizendo que a outra pessoa estava certa. Não consigo viver sem você. Minha felicidade depende de você. E isso é a coisa mais desanimadora do mundo. Não porque as pessoas são cruéis, mas porque a natureza humana é programada para valorizar o que é escasso, não o que é desesperado. Você já percebeu que, no momento em que você para de perseguir, no momento em que você para de se importar, de repente, eles começam a prestar atenção novamente? Isso porque a atração não cresce no conforto. Ela cresce na incerteza, cresce na ausência. E o maior erro que as pessoas cometem é achar que podem forçar alguém a sentir sua falta. Você não pode. Você só pode desaparecer e deixar o tempo fazer o trabalho. A maioria das pessoas espera uma reação. Elas esperam raiva, tristeza, um colapso dramático. Elas querem se sentir importantes, querem saber que ainda importam. E quando você dá essa reação, você alimenta o ego delas. Você confirma que eles ainda estão no controle. Mas quando você não dá nada a eles, nenhuma reação, nenhuma resposta, nenhuma emoção, de repente, o jogo muda. Aqui está o segredo que a maioria das pessoas nunca aprende. Quanto mais você fica em silêncio, mais barulho eles ouvem em suas próprias mentes. Eles começam a se perguntar:
Por que eles não reagiram? Por que não estão me perseguindo? Será que eu os julguei mal? Será que cometi um erro? E essa dúvida é a semente do arrependimento. Mas isso só funciona se você mantiver a disciplina. A maioria das pessoas cede à pressão. Ficam em silêncio por uma semana, talvez 2, mas depois as emoções tomam conta e elas cedem. Elas mandam uma mensagem esperando um sinal de que a outra pessoa ainda se importa. Mas essa única mensagem, esse único momento de fraqueza, apaga tudo. Isso diz a eles: eles estavam apenas fingindo ser fortes. Eles ainda estão esperando por mim, e assim o poder volta para você. Então, o que você faz? Você desaparece, segue em frente, não dá a eles um encerramento, nenhuma garantia, nenhuma prova de que eles ainda são importantes para você. Não por rancor, não por jogos, mas porque você não é mais uma opção. Você se torna a única coisa que eles nunca esperavam. Você se torna um mistério, e nada é mais poderoso do que isso. Um dia, quando a atenção desaparecer, quando a emoção passar, quando eles perceberem que o mundo não é tão cheio de opções infinitas como pensavam, é aí que o arrependimento começa. Eles nunca vão admitir isso. Eles nunca vão te mandar uma mensagem dizendo: eu estava errado. Mas você vai ver isso nas ações deles. As mensagens repentinas, as curtidas indiretas, os amigos em comum mencionando-os novamente. Mas, a essa altura, isso nem vai importar, porque você já terá vencido. Então, confirme isso comigo. Eu não persigo, eu vou embora, escreva nos comentários, mostre a eles. Mostre a si mesmo, mostre ao mundo, e enquanto estiver fazendo isso, aperte o botão curtir, inscreva-se e fique ligado, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Número 3. O primeiro passo do estoico: dominar suas emoções. Aquele que controla os outros pode ser poderoso, mas aquele que domina a si mesmo é ainda mais poderoso. Meu amigo, ouve com atenção. No momento em que eles vão embora, seu primeiro instinto é reagir, atacar, provar algo, fazer com que eles vejam o que perderam. Mas isso é exatamente o que eles esperam. É o que pessoas fracas fazem, e pessoas fracas nunca mudam a opinião de alguém. Imagina isso. Você está em um jogo de pôquer, com uma mão forte. A pessoa à sua frente está observando cada movimento seu, esperando por um sinal, uma reação, qualquer coisa que lhe diga o que você está pensando. Mas você não dá nada, nenhum sorriso, nenhum movimento, nenhum sinal de fraqueza. Eles começam a duvidar de si mesmos. Será que fiz a jogada certa? Estou realmente ganhando ou estou prestes a perder tudo? Esse é o poder do controle emocional, e é exatamente assim que você vence na vida. O primeiro passo de um estoico é simples. Controle suas emoções. Não as reprima. Não finja que elas não existem, mas domine-as. Pessoas fracas são controladas por suas emoções. Pessoas fortes as controlam. E é aí que a maioria falha. No momento em que são abandonadas, elas entram em espiral, reagem, tentam forçar o fim, imploram por explicações, mas no momento em que você começa a fazer isso, você prova que não tem controle sobre si mesmo. E quando você não tem controle sobre si mesmo, você não tem poder na situação. Porque aqui está a verdade brutal. Quando alguém vai embora, espera que você desmorone. Eles esperam que você corra atrás, envie mensagens repetidas, verifique onde estão, persiga suas redes sociais, observando cada movimento. E quando você faz isso, você alimenta o ego deles. Você faz com que se sintam importantes, faz com que sintam que ainda controlam suas emoções. Mas o que acontece quando você não dá nada a eles? Nenhuma reação, nenhuma emoção, nenhum sinal de que você está afetado? É aí que a situação se inverte. De repente, eles começam a se perguntar:
Por que não estão reagindo? Por que não estão arrasados? Será que eu os julguei mal? Essa dúvida, essa pequena semente de incerteza, é o começo do arrependimento. Esse é o poder do distanciamento emocional. Uma pessoa nunca se arrepende de perder alguém que implora. Ela se arrepende de perder alguém que não pode mais afetar. No começo, eles não percebem. No começo, eles acham que venceram, mas depois te veem calmo, próspero, despreocupado e algo muda. Porque, no fundo, a natureza humana é assim. Só questionamos nossas escolhas quando vemos algo inesperado, e nada é mais inesperado do que alguém que se recusa a ser destruído. Mas aqui está o problema. Você não pode fingir isso. Você não pode simplesmente agir de forma distante enquanto verifica secretamente seu celular a cada 5 minutos, esperando que a pessoa te mande uma mensagem. As pessoas sentem a energia. Elas sabem quando você está realmente acabado e quando está apenas fingindo. É por isso que o verdadeiro estoicismo não é uma atuação, é uma mentalidade, é aceitar a realidade como ela é. É entender que as pessoas vêm e vão, mas o seu respeito próprio permanece. É por isso que, a partir deste momento, você não reage a nada. Sem mensagens desesperadas, sem explosões emocionais, sem provar seu valor, apenas silêncio e autoaperfeiçoamento. Não para reconquistá-los, não para fazê-los sentir sua falta, mas porque um homem que controla suas emoções controla tudo. No começo, vai ser difícil. A vontade de entrar em contato para encerrar o assunto, para fazê-los entender o que perderam, vai ser forte. Sua mente vai tentar te enganar. Talvez, se eu apenas explicar, talvez, se eu apenas lembrá-los dos bons momentos, talvez eles vejam a verdade. Mas aqui está o que você precisa entender. Eles já viram a verdade e, ainda assim, foram embora. A única coisa que você pode fazer agora é fazê-los questionar se tomaram a decisão certa. E isso não acontece através de palavras. Isso acontece através de ações, através do silêncio, através de se tornar alguém. Eles nunca pensaram que você poderia ser. Pense nisso assim. Se um castelo está pegando fogo e o rei está em pânico, o que acontece? O reino inteiro desaba. Mas se o rei se mantém firme, imperturbável, observando as chamas com calma e determinação, algo estranho acontece. O fogo perde seu poder. O povo olha para ele em busca de força. E, de repente, o fogo não é mais destruição. É transformação. Esse é você agora. Tudo em você quer entrar em pânico, quer reagir. Mas se você se mantiver firme, se recusar a ceder ao fogo que deveria destruí-lo, você só ficará mais forte. E quando eles perceberem que você não está destruído, quando virem você seguindo em frente, como se eles nunca tivessem existido, é aí que as próprias emoções deles começarão a traí-los. No começo, é apenas um pensamento passageiro, depois um momento de dúvida, depois uma tempestade dentro deles. Eu fiz a escolha certa? Por que eles não estão sofrendo? Eu perdi alguém que nunca vou encontrar de novo. Eles nunca vão dizer isso. Eles nunca vão te mandar uma mensagem confessando seu arrependimento. Mas você vai ver isso na maneira como eles ficam por perto, na maneira como, de repente, eles conferem suas histórias, na maneira como amigos em comum começam a mencionar o nome deles de novo. E aí, já não vai importar, porque você já terá vencido. Então, confirme isso comigo. Eu controlo minhas emoções. Escreve isso nos comentários. Mostra para eles. Mostra para você mesmo. Mostra para o mundo. E enquanto estiver fazendo isso, clica no botão curtir, inscreve-te e fica ligado. Porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Número 4. A psicologia sombria da indiferença. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Meus amigos, escutem com atenção. Nada destrói mais o ego de alguém do que perceber que não importa mais para você. Não é o seu amor.
Não é a sua raiva, não é a sua dor, mas a sua indiferença completa e total. A maioria das pessoas acha que a pior coisa que você pode fazer para alguém que te deixou é mostrar o quanto essa pessoa te magoou. Elas acreditam que, se gritarem, chorarem ou atacarem, a outra pessoa finalmente entenderá a sua dor. Mas não é assim que a psicologia humana funciona. As pessoas não sentem arrependimento porque você sofre. Elas sentem arrependimento quando percebem que você não sofre nada. Imagina isso. Você está no palco, se apresentando diante de uma multidão enorme. Você se entrega de coração, esperando aplausos, esperando uma reação. Mas em vez disso, silêncio. Rostos inexpressivos. Ninguém se importa. Isso é pior do que ser vaiado, porque pelo menos o ódio significa que eles sentem alguma coisa. A indiferença significa que você nem existe para eles. É exatamente assim que a mente funciona nos relacionamentos. Quando você implora, quando reage, quando tenta fazer alguém ver o que perdeu, você ainda está dando poder a essa pessoa. Você ainda está mostrando que as ações deles afetam você, e enquanto eles acreditarem nisso, não vão se arrepender de nada. Mas quando você tira esse poder, quando faz com que eles se sintam invisíveis, é aí que o pânico se instala. Porque, no fundo, as pessoas não querem ser esquecidas. Elas querem ser lembradas, comentadas, sentidas falta. Querem acreditar que deixaram uma marca na tua vida. Mas quando percebem que não são mais nem mesmo um pensamento na tua mente, é aí que a dúvida começa a surgir. No começo, vão agir como se não se importassem. Vão fingir que estão bem. Mas com o tempo, algo muda. Começam a checar as tuas redes sociais, perguntam sobre ti a amigos em comum. Começam a se perguntar por que você está tão quieto, por que desapareceu, por que não se importa mais. Essa é a psicologia sombria da indiferença. Quando você faz alguém se sentir irrelevante, você o força a entrar em uma guerra interna. Ele começa a se questionar: será que tomei a decisão certa? Será que fui tão fácil de esquecer? E, de repente, é ele quem está buscando respostas. Mas aqui está o problema. A indiferença só funciona se for real. Você não pode fingir. Você não pode ficar aí fingindo que não se importa, enquanto secretamente stalkeia a página deles, esperando que eles percebam. Percebam seu silêncio. Isso não é indiferença, é apenas um jogo. A verdadeira indiferença significa que você realmente segue em frente. Você para de olhar para trás. Você deixa de lado a necessidade de validação. No começo, isso será difícil. Suas emoções vão tentar te puxar de volta. Você vai querer checar se eles se arrependeram. Mas isso é só o seu ego falando. O verdadeiro poder está em ir embora sem precisar saber. Porque no momento em que você realmente para de se importar, é nesse momento que eles começam. E aí está a ironia. Eles nunca vão admitir. Eles nunca vão chegar até você e dizer: eu estava errado, eu me arrependo de ter ido embora. O orgulho deles não vai permitir, mas as ações deles vão expô-los. As mensagens repentinas, os textos aleatórios, as curtidas acidentais em fotos antigas, os amigos em comum que os mencionam do nada. É assim que você sabe. Mas a essa altura, isso nem vai importar, porque você já terá uma resposta. Então, afirme isso comigo. Eu sou intocável. Escreve nos comentários. Mostra para eles. Mostra para você mesmo. Mostra para o mundo. E enquanto estiver fazendo isso, clica no botão curtir. Inscreve-te e fica ligado, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Número 5. 5. O poder de reconstruir em silêncio. Haja em silêncio. Só fala quando for hora de dizer. Checkmate. Meus amigos, escutem com atenção. Nada confunde, assombra ou humilha mais alguém do que perceber que a pessoa de quem se afastou se levantou sem ela. Não apenas seguiu em frente. Não apenas sobreviveu, mas prosperou. Em silêncio, a maioria das pessoas comete o erro de tentar provar que está melhor.
Elas postam sem parar nas redes sociais, dão dicas, tentam garantir que sua ausência seja sentida. Mas a verdade é esta: quem se exibe mais não é quem grita por atenção. É quem se torna tão poderoso que faz com que os outros sintam sua presença, mesmo quando você está em silêncio. Imagina o seguinte: você planta uma semente no chão, rega-a, mas no início nada acontece. Você verifica todos os dias, esperando resultados, mas a superfície permanece a mesma. A maioria das pessoas desistiria, pensando que nada está acontecendo. Mas, debaixo da terra, aquela semente está criando raízes. Está crescendo de maneiras que os olhos não podem ver. Então, um dia, do nada, ela rompe o solo. Forte, inabalável. É assim que você precisa agir, silenciosamente, sem ser visto. Deixe as pessoas pensarem que você desapareceu. Deixe-as presumirem que você continua o mesmo. Então, quando menos esperarem, você surgirá mais forte, mais sábio e completamente intocável. Mas a maioria das pessoas não consegue lidar com o silêncio. Elas querem validação imediata, querem provas de que estão ganhando. Então, elas apressam o processo, buscam atenção, tentam forçar as pessoas a perceberem seu crescimento e, ao fazer isso, revelam que ainda são controladas pelo passado. O verdadeiro poder não se anuncia, não implora por reconhecimento. Ele se constrói, evolui e, quando chega a hora certa, fala por si mesmo. Porque é isso que acontece quando você realmente se reconstrói em silêncio. Um dia, sem aviso prévio, eles te veem de novo. Talvez seja através de uma foto. Talvez um amigo em comum mencione seu nome. Talvez eles te encontrem por acaso. E naquele momento, percebem que você não é mais a pessoa que eles deixaram. Você é alguém melhor. E essa percepção é mais forte do que qualquer palavra poderia ser. E a melhor parte é que você nem vai mais se importar, porque a versão de você que eles abandonaram não existe mais. Mas isso só funciona se você se comprometer com o silêncio. Sem deixar rastros, sem posts enigmáticos, sem tentativas ocultas de fazer com que eles percebam. Você sai completamente do radar deles. Você desaparece não por fraqueza, mas por força. Porque quando você desaparece, quando você realmente se desliga, eles não têm escolha a não ser se perguntar. E quando eles finalmente te veem de novo, quando percebem que você se transformou em alguém que eles nunca mais poderão alcançar, é aí que o arrependimento bate. É aí que eles entendem que não perderam apenas você. Eles perderam a chance de ter você de volta. Então, afirme isso comigo. Eu me levanto em silêncio. Escreve isso nos comentários. Mostra para eles, mostra para você mesmo, mostra para o mundo. E enquanto faz isso, clica no botão curtir. Inscreve-te e fica ligado, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Número 6. O retorno inevitável. Você nunca perde o que vai embora. Você perde o que persegue. Meus amigos, ouçam com atenção. Quando você realmente segue em frente, quando você se reconstrói em silêncio, quando você para de olhar para trás, algo estranho acontece. As mesmas pessoas que antes te davam como certo, aquelas que achavam que podiam te substituir, sempre encontram o caminho de volta. Não porque de repente se tornaram melhores, não porque tiveram alguma grande revelação, mas porque a vida as humilhou. Porque o mundo que elas achavam que era cheio de opções infinitas acabou sendo nada além de ilusões. E agora, quando olham ao redor, elas veem algo assustador. Você não está mais lá. Imagina isso. Você está em um mercado lotado. Para onde quer que você olhe, há pessoas vendendo a mesma coisa. Você não pensa duas vezes sobre o que está à sua frente, porque sempre há outra opção. Mas, de repente, um vendedor fecha a loja, para de vender, e aquele produto não está mais disponível.
E agora é tudo em que você consegue pensar. Não porque você queria antes, mas porque você não pode mais ter. É assim que funciona a psicologia humana. As pessoas não valorizam realmente algo até que não possam mais acessá-lo. E no momento em que percebem que você realmente seguiu em frente, é aí que começa o arrependimento. No começo, elas vão ignorar. Vão dizer a si mesmas que fizeram a escolha certa, mas a dúvida vai surgindo aos poucos. Começam a checar suas redes sociais, imaginando se você ainda pensa nelas. Elas mencionam seu nome em conversas, tentando obter informações, e então, um dia, quando o orgulho delas finalmente se quebra, elas entram em contato. Pode não ser direto no início, talvez um like aleatório em uma postagem antiga, talvez algo casual. E aí, como você está? Mas não se deixe enganar. Nunca é apenas conversa fiada, é curiosidade, é incerteza. São elas tentando descobrir se a porta ainda está aberta. Mas é aí que a maioria das pessoas comete o erro. No momento em que a mensagem chega, elas se precipitam. Elas pensam que é isso, que se arrependeram, que você venceu. E nesse desespero, elas estragam tudo. Porque no momento em que você age com ansiedade, no momento em que mostra que ainda tem um controle sobre elas, o poder volta para elas, o arrependimento desaparece, o jogo recomeça. É por isso que, quando eles voltam, você não reage, não fica animado, não se apressa em responder. Fica calmo, sereno, como se eles nunca tivessem ido embora, porque é isso que destrói o ego deles. Eles esperam que você esteja esperando, esperam que você fique aliviado. Mas quando você responde com indiferença, quando você mostra a eles que não tem mais acesso às suas emoções, é aí que o verdadeiro arrependimento se instala, porque agora eles não sentem mais sua falta. Eles percebem que perderam você. Mas aqui está a chave. Você não precisa mais deles. É aí que o verdadeiro arrependimento se instala, porque agora eles não sentem apenas sua falta. Eles percebem que te perderam. Mas aqui está a chave. Você não precisa mais deles. A versão de você que eles conheciam se foi. E é isso que mais os assombra. Porque, no fundo, as pessoas não se arrependem de deixar alguém que permaneceu o mesmo. Elas se arrependem de deixar alguém que se tornou alguém melhor. Alguém que não apenas seguiu em frente, mas evoluiu para uma versão de si mesmo que elas nunca esperavam. Então, quando eles voltarem, e acredite, eles vão voltar. Não dê a eles o que eles querem. Sem validação, sem garantias, apenas uma simples verdade. Você superou eles, e é assim, meus amigos, que você realmente vence. Então, reafirme isso comigo. Eu sou aquele que eles se arrependeram de ter perdido. Escreva nos comentários, mostre para eles, mostre para você mesmo, mostre para o mundo. E enquanto estiver fazendo isso, aperte o botão curtir. Inscreva-se e fique ligado, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Número 7. O teste. Nem todo mundo merece uma segunda chance. Algumas pessoas estão aqui apenas para te ensinar como nunca mais ser tratado. Meus amigos, ouçam com atenção quando eles voltarem, quando aquela mensagem finalmente aparecer, quando eles começarem a testar as águas. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas acham que o retorno significa vitória, que o momento do arrependimento é o momento pelo qual esperaram. Mas isso é o teste. E se você não passar nele, você perde tudo o que construiu. Imagina isso. Você trabalhou duro, treinou, sofreu e finalmente se tornou um guerreiro. Você lutou contra a dor, o silêncio, a insegurança. E agora, depois de todo esse trabalho, o mesmo inimigo que uma vez derrotou, você volta para a arena. Mas desta vez, a batalha não é com eles, é com você mesmo, porque o retorno deles não é um presente, é um teste. Um teste para ver o quanto você realmente mudou. Um teste
para ver se você ainda é a mesma pessoa de quem eles se afastaram. Eles voltam por um motivo: para ver se ainda têm acesso a você. Eles podem nem perceber, mas no fundo estão testando seu poder. Eles querem saber se você ainda se importa, se ainda podem afetar você, se ainda podem puxá-lo de volta para o ciclo. E no momento em que você permite, você confirma que nada mudou. É por isso que tantas pessoas falham. No segundo em que recebem essa mensagem, elas largam tudo, acham que é isso, se arrependem, querem você de volta e, nesse momento, entregam todo o seu poder, porque o arrependimento não é suficiente. Só porque alguém sente sua falta, não significa que mudou. Só porque alguém entra em contato, não significa que merece outra chance. As pessoas não voltam porque tiveram uma revelação profunda sobre seus erros. Elas voltam porque o mundo as humilhou, porque as opções que elas achavam melhores acabaram não dando em nada, porque a fantasia que elas perseguiam as levou à decepção. E agora elas querem ver se você ainda é uma opção. Então, o que você faz? Você não reage, não se apressa em responder. Leva o tempo que for preciso. E o mais importante, observa. Não as palavras, mas as ações. Porque as pessoas podem dizer qualquer coisa. Elas podem pedir desculpas, podem prometer, podem dizer que mudaram, mas a mudança real se mostra na maneira como agem. Eles voltam com os mesmos padrões, o mesmo egoísmo, a mesma expectativa de que você vai simplesmente deixá-los voltar como se nada tivesse acontecido. Ou eles mostram um esforço real, uma responsabilidade real. Eles provam, através de suas ações, que finalmente entenderam o seu valor. E aqui está a parte mais importante. Você não os deixa voltar só porque eles voltaram. Você deixa que eles conquistem seu lugar. Você estabelece limites. Você os responsabiliza. Você não facilita para que eles não joguem jogos, não se vinguem, mas porque você não é mais a pessoa que tolera menos do que merece. E, se eles não se elevam para atender aos seus padrões, você vai embora. Sem hesitação, sem dúvidas, porque o verdadeiro poder não está em recuperá-los, está em saber que você não precisa mais deles. Então, afirme isso comigo. Eu conheço o meu valor. Escreva nos comentários. Mostre para eles, mostre para você mesmo, mostre para o mundo. E enquanto estiver nisso, clique no botão curtir, inscreva-se e fique ligado, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Número 8. Além deles, tornando-se inabalável, um homem completo não precisa de ninguém para se sentir completo. Meus amigos, essa jornada nunca foi sobre eles, não sobre o arrependimento deles, não sobre o retorno deles, não sobre provar nada para ninguém. Isso sempre foi sobre você, quem você se torna depois da tempestade, quem você reconstrói em silêncio, quem você se torna quando o passado não tem mais controle sobre você. Porque aqui está a verdade. O verdadeiro poder não está em reconquistar alguém. Está em se tornar o homem que não precisa mais deles. Se você está pronto para entrar nessa versão de si mesmo, aperte o botão curtir, inscreva-se e fique comigo. Imagine isso. Você tem afiado sua espada nas sombras, treinando em silêncio. Ninguém viu a luta, ninguém viu a disciplina, ninguém viu as noites em que você estava sozinho enfrentando a si mesmo. Mas agora, você sai e o mundo vê o guerreiro que você se tornou. Isso é o que significa ser inabalável, não ser mais definido pelas pessoas que partiram, não buscar mais validação no arrependimento delas, permanecer firme no poder do seu próprio crescimento. Porque a maioria dos homens fica presa ao passado, espera por um pedido de desculpas, espera por provas de que estavam certos. Mas um homem que realmente evoluiu não espera. Ele segue em frente, constrói, cria, se torna algo maior do que jamais foi. E é aí que tudo muda.
não apenas nos relacionamentos, mas na vida. Quando você se torna o tipo de homem que não persegue, que não se quebra, que não olha para trás. O mundo percebe. As pessoas sentem a tua presença, veem a tua mudança de energia, reconhecem algo não dito, algo poderoso em ti, porque um homem inabalável não precisa de vingança, não precisa de encerramento, não precisa de validação. Ele vai embora não porque está fugindo, mas porque superou o campo de batalha. E é aí que você vence, não provando que eles estavam errados, mas se tornando alguém que eles nunca mereceram. Então, afirme isso comigo. Eu sou inabalável. Escreva nos comentários. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo. Número 9. A mudança final, indo embora como vencedor. A maior vitória não está na vingança, mas na indiferença. Meus amigos, é isso, a mudança final, o momento em que tudo muda, não para eles, mas para você. Porque no final de tudo isso, nunca foi sobre fazer com que eles se arrependessem. Nunca foi sobre esperar que eles vissem o seu valor. Era sobre se tornar alguém tão poderoso, tão inabalável, que a opinião deles não importa mais. Se você está pronto para reivindicar essa vitória, aperte o botão curtir. Inscreva-se e fique comigo. Imagine isso. Você está em pé em uma ponte, olhando para trás para tudo pelo que lutou. A dor, as dúvidas, as perguntas sem fim. E então, sem hesitar, você se vira e vai embora. Sem raiva, sem ressentimento, apenas paz. Porque você finalmente entendeu que nunca precisou que eles vissem o seu valor. Você só precisava ver isso por si mesmo. Essa é a mudança final, o momento em que você para de se importar com o arrependimento deles, com o retorno deles, com a validação deles. O momento em que você deixa tudo para trás. Não porque você é fraco, mas porque você superou o passado. A maioria das pessoas nunca chega a esse ponto. Elas ficam presas, esperando por um encerramento, esperando por uma prova de que foram importantes. Mas um verdadeiro vencedor não espera. Ele segue em frente, constrói, cria uma vida tão plena, tão rica, que olhar para trás não é mais uma opção. E aqui está a ironia. É nesse momento que eles sentem mais, quando percebem que você realmente se foi, quando veem que não são mais um pensamento em sua mente. É aí que o arrependimento realmente se instala. Mas, a essa altura, isso não importa mais, porque você já está muito à frente. Você não precisa do pedido de desculpas deles. Não precisa do reconhecimento deles. Não precisa de nada deles. Você venceu simplesmente indo embora sem olhar para trás. Então, afirme isso comigo. Eu vou embora como vencedor. Escreva isso nos comentários. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo. E enquanto estiver fazendo isso, clique no botão curtir. Inscreva-se e lembre-se. A melhor vingança é não se vingar. Apenas viver bem a vida. E é assim, meus amigos, que você vence. Não perseguindo, não provando, mas indo embora e se tornando alguém melhor. O passado não define mais você. O arrependimento deles não importa mais. Você é livre, poderoso e intocável. Então, se você está pronto para entrar nessa versão de si mesmo, certifique-se antes de clicar no botão curtir. Inscreva-se e ative as notificações. E não se esqueça de afirmar isso. Escreva nos comentários. Eu vou embora como vencedor, porque a verdade é simples. Você nunca foi feito para ser apenas lembrado. Você foi feito para ser inesquecível. Fique forte, fique inabalável, e eu te vejo no próximo vídeo.